Jovens humanos, como vocês estão? Eu espero que bem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar de algum livro que ele é tão perigoso e tão do mal que só de você dar uma folheadinha nele, você pode atrair as piores coisas para sua vida? Espíritos, insanidade, maldições, todo tipo de tormento. Bom, se você pensou no livro de São Cipriano, você tá certíssimo. É dele mesmo que a gente vai falar hoje. Então, assim, fique só se você estiver preparado, viu? Se tiver com medo de abrir esse livro aqui, pula esse vídeo. Bora lá? Bom, antes de começar a falar do livro, a gente precisa falar do suposto autor desse livro. O tal São Cipriano existiu mesmo. E ele nasceu lá na Antioquia, uma região da Turquia, no século III depois de Cristo. Muito tempo, né? E apesar de hoje ser um santo da Igreja Católica, ele não começou sua vida religiosa como um devoto. Muito pelo contrário. Ele era um feiticeiro poderoso, muito procurado principalmente para realizar magias de amarração, rituais de invocação, pactos com o diabo, só coisa da pesada. Bom, mas eu vou contar para vocês a experiência que eu tive quando fiquei sabendo de São Cipriano. Na verdade, foi um pouco assim, às partes. Eu nunca nem tinha ouvido falar dele. Já tinha ouvido falar que existia um livro da capa preta, muito poderoso, que uma pá de gente buscava para fazer merda, né? E essas pessoas acabavam tendo algum tipo de maldição, as coisas davam errado na vida, enfim, já tinha ouvido falar, mas nem sabia o nome do tal livro. Aí um dia eu fui visitar minha irmã, eu lembro direitinho, a gente estava lá na varanda, ela comentou dessa história pra mim. Eu, não ouvi falar, que história é essa? E aí ela foi me contar que o São Cipriano era um feiticeiro muito poderoso, muito conhecido, e ele era procurado pela galera de mais alta patente da época. E aí, um ricaço da época procurou ele para fazer uma amarração amorosa para uma certa Dona Justina, uma jovem muito bonita, mas muito devota e convicta que ia ser freira. Ela não queria saber dele nem pintado de ouro, mas ele queria ela de qualquer jeito. Então ele foi lá e procurou o poderoso bruxo. E aí eles negociaram e ele falou: ok, tudo certo, trago ela em 3 dias numa boa. Mas não deu nada certo. Ele tentou, tentou, tentou e só um Pai Nosso ali, ela mandava tudo embora. Ele ficou indignado. Como assim? Ele tentou as magias mais poderosas dele e nada fazia nem cócegas nessa mulher. Então ele chegou à seguinte conclusão: bom, se as minhas magias, se as criaturas que eu mexo não pode com essa mulher, então ela serve a alguém que é mais poderoso do que quem eu sirvo. Foi aí que ele decidiu virar a moeda e ir para o outro lado da força. Bom, então dizem que ele se converteu e destruiu todos os seus grimórios. E depois de alguns anos, tanto ele quanto Justina foram mortos, juntinhos e martirizados durante a perseguição romana. Bom, mas aí vem a questão. Se São Cipriano se converteu e destruiu todos os seus grimórios, de onde veio esse livro? Na verdade, esse livro é um compilado de feitiços de vários e vários ocultistas de todos os tempos que juntaram e deram o nome de São Cipriano para, sei lá, uma propaganda, um marketing, vamos dizer assim. E aí surgiu várias edições do livro. São Cipriano, capa preta, capa vermelha, capa de aço, o tesouro do feiticeiro, as clavículas do inferno, a verdadeira magia negra. E eu já li um bocado dessas versões. Inclusive, o próprio São Cipriano capa preta, eu já li umas 3 versões diferentes. E eu não quero ficar dando ideia errada para quem não tem a cabeça certa, mas esse livro está disponível na Wikipédia. Então, tipo assim, é super acessível e não é e nunca foi de São Cipriano. Desculpa, não queria destruir a infância de vocês, mas a verdade é essa. Na verdade, ele surgiu séculos depois da morte de São Cipriano. E cada versão traz um foco diferente. Vou falar das que eu li. Nas versões capa preta, tem todo tipo de feitiço, de oração, inclusive orações bem religiosas, viu? E não é religiosa pro lado do mal, não.
são bem católicas mesmo. A versão capa vermelha, a maioria é feitiço voltado para o amor. Apesar de na capa preta ter um bocado também, a capa vermelha é praticamente só isso. E o interessante é que tem várias orações também. Orações voltadas para santos, anjos, etc. E voltadas também para demônios. Acredite se quiser, o livro vai para todo lado. A capa de aço, a que eu li pelo menos, era a mais religiosa de todas, a que mais tinha simpatias, com folhas para coisas do bem, orações para expulsar espíritos ruins, orações de proteção, enfim. Essa é a mais light, vamos dizer assim. As demais versões é muito parecida com a capa preta. E vale lembrar que esse livro de São Cipriano não traz só rituais, traz um bocado de história que aparentemente é associada ao São Cipriano. Ali conta várias peripécias que ele passou, que ele viveu, de feitiços que ele foi contratado para fazer, realizou e se saiu super bem. Também conta a história de outras bruxas que conheceram e cruzaram o caminho de São Cipriano. É verdade? Não é? Não sei, eu não estava lá. Se estava, não lembro. Mas enfim, o fato é que esses livros trazem bastante dessas histórias. E os feitiços são associados a ele apenas porque foram juntados no livro que deram o nome dele. Mas realmente não existe nenhuma prova, pelo contrário, as evidências levam a crer que esses feitiços nunca foram de São Cipriano e provavelmente nem são do mesmo mago. Talvez nem são feitiços verdadeiros, mas eles foram juntados e vendidos há muito, muito, muito tempo, levando o nome de São Cipriano. Mas é claro, sempre tem aquela teoria da conspiração bem gostosinha que a gente adora, não é? Alguns dizem que São Cipriano, mesmo depois de convertido, deixou instruções explícitas para alguém da sua confiança, para que essa pessoa pudesse registrar pergaminhos com toda a sua sabedoria da feitiçaria. Tem gente que não quer largar o osso mesmo, né? E ainda tem aqueles que acreditam que o livro tem vida própria. São Cipriano foi um mago tão poderoso que fez o livro e mesmo tendo destruído seus grimórios, ainda assim, o livro voltou e se distribuiu por aí e vem se atualizando em várias edições. Sabe-se lá como. Essa teoria eu gostei dela. E as experiências que as pessoas contam têm de todo tipo também. Tem gente que diz que é impossível queimar esse livro. Outras pessoas que relatam que o simples fato de ter esse livro em casa trouxe várias maldições para a pessoa. Alguns dizem ter pesadelos terríveis depois de ter folheado o livro encostado, visto na prateleira ou até mesmo adquirido de alguma forma por curiosidade mesmo. Dizem por aí que na verdade é o livro que escolhe o leitor. E não adianta, se você não for escolhido, ele não vai deixar você ler ele. Será que é verdade? Se for, eu fui escolhida várias vezes, porque eu li várias versões desse livro. O fato é que esse livro é muito misterioso e muito famoso na mesma proporção. E talvez essa aura, essa fama toda dele, leve as pessoas a terem essas sensações, né, que elas descrevem. Mas não tem como negar que tem muita gente que viveu muita coisa. Inclusive, eu já ouvi muitos relatos positivos de pessoas que estavam com algum problema, né, e usaram feitiços do livro de São Cipriano. Deu certo. Enfim, não sei o que é. Eu sei que eu nunca tive nenhum problema com esse livro. Comprei porque eu gosto muito do assunto, né? Não precisa nem falar. Mas comprei por curiosidade, porque eu gosto do assunto, porque eu gosto de estudar essas coisas. E li várias versões dele e achei ele super interessante, eventualmente até um pouco engraçado. E é isso. Eu acho um livro muito bonito, adoro o livro de capa dura. Então ele fica lá num lugarzinho assim especial da minha estante de livros. Eu acho ele muito bonito. E eu nunca tive nenhum problema com ele, mas também nunca usei nenhum feitiço do livro, né, gente? Por favor, não vou arriscar, não sou tão besta assim. Mas é isso, meus jovens humanos. Me contem aqui, vocês já viram esse livro? Já tocaram nesse livro? Tem alguma história no livro de São Cipriano para me contar? Se tiver, me conta aqui, tá esperando o quê? Vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. Pode contar nos comentários também. Se vocês me permitirem, lá nos comentários, fala assim, conta a minha história aqui e deixar lá. Eu vou fazer um compilado de histórias só do livro de São Cipriano. O que vocês acham?
Então é isso, meus jovens humanos. Não deixa de curtir esse vídeo, viu? Compartilha com aquela tia do WhatsApp que morre de medo do livro de São Cipriano. E não esqueça de se inscrever nesse canal, por favor, né? Não é possível. É um sussurro pra eu fazer a oração da capa preta e mandar uma aí pra você, hein? Ó, tô de olho. Então é isso. Por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.